querido amigo da TV Pax. Hoje começamos mais um programa As Bênçãos de Todos os Seres de Luz. Um programa muito especial, a pedido do plano espiritual. Nós estamos recebendo aqui o Sheikh Rajib, que vai estar falando hoje com a gente sobre a energia do Islã, para que nós possamos caminhar, conhecendo melhor esta grande força através da energia de Alá, o poder supremo de Deus, que nos traz os 100 nomes sagrados, para que nós possamos emanar essas energias e bênçãos nesse momento de transformações. Obrigada pela sua presença, obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço a oportunidade. Eu espero que Deus nos ilumine, que as nossas palavras sejam um incentivo para todos nós cultivarmos a paz e o amor a Deus em nossos corações. Amém. Pois eu também acredito que é um novo caminho. Estarmos unidos, né? Nós aqui na PAC somos ecumênicos há 34 anos. Eu gostaria, então, que se apresentasse, porque hoje no Brasil, através do seu corpo, traz a energia da irradiação da força do sufismo e de toda a comunidade do Islã, não é isso? Bismillahirrahmanirrahim. Eu sou brasileiro, de origem católica. Em 1990, eu me tornei muçulmano quando fiz a iniciação na Ordem Sufi Halvet Cerrahi, em Istambul, na Turquia. Portanto, agora estão fazendo 25 anos, né, dessa jornada. E eu fiz essa viagem para conhecer o sufismo, que é a espiritualidade islâmica, que busca o desenvolvimento interior do ser humano para aproximá-lo de Deus, para ter uma experiência em vida, porque depois dessa vida material, todos nós teremos uma experiência mais próxima a Deus, mais direta de Deus. Mas nós temos a ambição de começar a essa harmonia já nessa vida. Então, o sufismo ele busca desenvolver essa realidade interior. Buscando essa possibilidade, acabei viajando para a Turquia e me tornando muçulmano e membro da Ordem Cerrahi. E hoje, aqui no Brasil, a gente dirige um grupo, né, ligado à Ordem Cerrahi, temos reuniões semanais em que estudamos o Islã, o sufismo e praticamos orações e zikr, né, que é a lembrança de Deus, e várias outras práticas. E essas vivências são abertas a quem quiser participar? Essas vivências são abertas, a gente fica à disposição das pessoas interessadas para que entrem em contato conosco e a gente organiza uma visita. Então, eu gostaria que você já deixasse aqui o telefone, o e-mail, para que as pessoas que estão interessadas e estão nos assistindo, que possam entrar em contato e possam também aprender mais. Muito bem, nós temos uma página na internet que é www.sufis.org.br ou também www.cerrahi.org.br. É a mesma página com 2 endereços. O nosso telefone, eu posso deixar o celular, é 99622-4155. Pode falar de novo. Falar de novo, né, o telefone, não é melhor falar 2 vezes? O telefone celular é 11, né, São Paulo, 99622-4155. E a nossa página na internet é www.sufis.org.br. E na sua visão hoje de mundo, porque o mundo está passando por um momento de reajustes energéticos e de mudanças de valores, na realidade, né? Como é que é a sua visão de mundo hoje? Já que a sua bagagem anterior, a parte espiritual era católica, e de repente você optou por se converter ao Islã e a estar direcionando e dirigindo hoje, aqui no Brasil, todo esse trabalho do sufismo que traz a sintonia com o poder supremo de Deus. A nossa visão é a visão que nós recebemos do Islã através das palavras e do exemplo de vida do profeta Muhammad, que a paz e a bênção de Deus esteja sobre ele, que nos ensinou que o ser humano foi criado com um propósito na existência. Nós não fomos criados por acaso. E nós recebemos de Allah, que é Deus, o Supremo, o Altíssimo, todos os recursos necessários para cumprir esse propósito, tanto enquanto humanidade, quanto individualmente. Dentro do objetivo, né, do sistema humanidade, cada indivíduo tem um papel. E cada indivíduo, quando nasce, ele recebe todos os recursos físicos, intelectuais, emocionais, espirituais, que ele necessita para o seu papel específico e particular, que é próprio de cada um. Cada um é um mundo único e recebe de Deus, de Allah subhanahu wa ta'ala, todos os instrumentos que ele tem para realizar na sua vida o seu propósito. Mas Deus também nos deu a oportunidade e o direito de desobedecê-lo, de sermos rebeldes.
Isso começou com o profeta Adão, alayhi salam. Então, Deus nos dá um destino, nos dá recursos, nos dá a vida, nos dá uma missão, mas Ele não tornou obrigatório que nós sigamos as suas indicações, porque somos humanos. Isso não acontece com os anjos. Os anjos são seres conscientes, vivos, mas eles não têm o livre-arbítrio. Eles são executores, fiéis às ordens de Deus, não se afastam 1 milímetro. E todos os anjos formam uma grande comunidade angelical de paz e harmonia. Alguns dizem que há conflito entre anjos. Nós não acreditamos nisso. Todos os anjos se complementam na concepção do papel que lhes cabe na ordem divina. Mas isso é diferente para o ser humano. O ser humano, ele tem o que nós chamamos um pequeno livre-arbítrio. Dentro das limitações que Allah subhanahu wa ta'ala nos deu uma possibilidade de, dentro desse pequeno espaço, obedecê-lo ou não. E aí que nós vemos que isso começou com o profeta Adão, alayhi salam, em que foi o primeiro homem também, e que nós já vimos, né, já aprendemos que já na sua descendência, os seus filhos, já começou esse processo. Um dos seus filhos, Abel, se harmonizou com Deus e com a ordem divina. O outro dos seus filhos, movido por rancor, ciúme e pelas tentações de Shaitan, que no Islã é o demônio, revoltou-se contra Deus e já praticou o primeiro ato de injustiça na humanidade, que foi ele atacar e matar o seu irmão. Então, essa é a natureza do ser humano. Nós temos recursos para entrarmos em harmonia com Deus e temos grandes oportunidades de, através dessa harmonia, reencontrarmos o paraíso que o nosso ancestral comum, Adão alayhi salam, vivia. Mas esse reencontro do paraíso depende da nossa escolha consciente, daquilo que nos aproxima de Deus e daquilo que nos afasta de Deus. E nós acreditamos que cada ser humano, em cada lugar da Terra, independente da sua condição econômica, social, política, cultural, ele tem uma missão específica dele. E ele sempre tem, onde ele está, pelo menos 3 alternativas. Uma alternativa que ele escolhe e se aproxima de Deus. Outra alternativa que ele fica estagnado, parado, imóvel, não evolui nem regride, que é uma forma de regressão. E uma outra alternativa em que ele se rebela contra as ordens de Deus, permitindo-se ser seduzido por sua instância inferior, animal, bestial, ou mesmo diabólica, na busca de realizações nesse mundo material, mas de uma forma injusta. Porque as realizações do mundo material são abençoadas por Deus, desde que executadas com justiça, com harmonia com a ordem divina. Então é o que nós vemos desde o início da humanidade até o final dos tempos, enquanto houver vida nesse mundo, o ser humano vai estar sujeito a essa condição. O que vai mudar de época para época é o vocabulário, o linguajar, os pretextos que são utilizados, às vezes para promover injustiça, as armas e as situações são diferentes, mas a essência é a mesma. É isso que a nossa visão que nós temos. Verdade. Existem previsões no Islã, por exemplo? Sim, existem previsões. Profecias. Existem como profecias. Nostradamus, Edgar Cayce, etc. E outros grandes seres. O profeta Muhammad, quando recebeu as palavras de Alá, existe uma parte de profecia, de visão? Ou... Perfeitamente. No próprio Sagrado Alcorão é descrito o final dos tempos com eventos catastróficos, eventos terríveis. Isso seria possível transmutar na sua visão ou é o que está escrito, está escrito? Isso não é possível transmutar, porque na existência que Deus criou, né, na vida, todo ser vivo, e a humanidade é um sistema vivo, tem o seu princípio, o seu crescimento, o seu apogeu e o seu declínio. Essa é a realidade do mundo criado. Allah subhanahu wa ta'ala, quer dizer, Deus, louvado seja Ele, o Altíssimo, Ele diz assim, né, tudo emana dele e tudo retorna a Ele. Então, nesse processo é que está a nossa oportunidade, em qualquer momento desse ciclo, tanto no momento de crescimento, do apogeu e no declínio, cada indivíduo tem a oportunidade de passar na sua vida individual por esse ciclo, em harmonia com Deus, o Altíssimo, ou em desarmonia. Esse é o processo que nós entendemos, né? Quer dizer, não há assim, não está definido o destino individual em termos de estar em harmonia ou em desarmonia com Deus. Isso é sujeito a uma escolha pessoal. A partir do momento que a pessoa busca a paz, a justiça, desenvolver o amor no coração, o amor a Deus, né? Deus diz no Sagrado Alcorão que
criei os homens e os jins. Jins é outra categoria de seres, são seres de fogo, eles têm livre-arbítrio também. Disse que Shaitan, que é o demônio, é um jin. Mas nem todos os jins são demoníacos, mas a maioria deles, por ser descendente de Shaitan, é inimigo da humanidade. Então, são seres que podem nos enganar. Então, Deus diz no Sagrado Corão, criei os homens e os jins para me servir. Mas então, e esses para jins me adorar. Estão aonde? Em outro plano? Esses em outro jins, nível na de realidade, consciência? Na nossa realidade aqui, nós estamos como se fosse uma cebola, digamos assim, uma analogia bem grosseira, né? Essas realidades se interpenetram. Nesse momento em que nós estamos aqui, estamos imersos na consciência divina. E, ao mesmo tempo, há anjos aqui, fazendo os seus trabalhos, há jins e há humanos, de todos os níveis, né? Vegetal, mineral, animal, né? Então, mas nós não percebemos. Então, nós aprendemos no Islã que os anjos estão no nível mais luminoso e elevado, eles veem os jins, mas os jins não veem os anjos. Os jins estão num universo intermediário. Então, os jins veem os seres humanos, mas os seres humanos não veem os jins. Fazendo uma analogia, são níveis de sutileza e hierarquia diferentes, né? No mais alto nível está a unidade divina, que abrange a tudo, né? O mundo dos anjos é o mundo da luz. Não essa luz material, mas é uma luz que tem características semelhantes a essa, né? A luz é invisível. A luz só se torna visível quando ela reflete-se, ela bate no objeto, o objeto absorve parte dessa luz e emite outra parte. Os anjos são assim, a luz não tem forma. Por exemplo, entre a minha mão e o meu rosto, essa luz que passa nesse intervalo não é visível. Ela só se torna visível quando ela bate no meu rosto e é refletida. No universo abaixo do universo da luz, onde estão os anjos, né, que tem natureza de luz, é o universo dos jins, que tem um nível maior de densidade. Nesse nível já existe a forma e ela se torna visível. Só que é uma forma que ela é mutável, ela não é rígida, né? Ela não é como o universo concreto material. A semelhança seria do fogo. São seres de fogo, mas não é o fogo material, que é produzido por madeira queimando. É uma analogia para entendermos a natureza desse universo. Então, os jins, eles têm formas mutáveis. O universo dos jins, o ser humano tem acesso a esse universo, e dos anjos também, através dos sonhos, né? Porque o sonho é um desprendimento da nossa alma do corpo material, mas mantido uma ligação, segundo o que nos ensina o profeta, sallallahu alaihi wasallam. Através dessa ligação nós retornamos enquanto estamos vivos. Quando chega o nosso momento da morte, essa ligação é rompida e ficamos no universo espiritual de vez, né? Então, durante os sonhos, boa parte dos sonhos, aqueles que são simbólicos, né, nós temos acesso a esse universo intermediário, que seria chamado Barzakh. Porque, por exemplo, nós podemos sonhar com a nossa casa, então vemos uma forma, mas não podemos tocar a nossa casa, porque não é uma forma rígida. E, ao mesmo tempo, durante o sonho, essa forma da casa pode se transformar em outras coisas, um vaso, uma paisagem. Quer dizer, as formas, além de não serem rígidas, elas se transformam com muita facilidade. Então, os jins, eles têm essa propriedade de terem forma, mas uma forma mutável. E, num nível maior de densidade, temos o universo material, que é terra, água, fogo e ar, né, que é o universo que nós vivemos, em que as formas assumem um caráter mais rígido, né, mais permanente no tempo. Mas também não são rígidas, né, porque todo objeto material ele se desfaz ao longo do tempo, né. Então, o processo de dissolução do universo criado ele é contínuo. Foi assim que Deus, de transformação contínua, né, criou o universo. Por isso, para nós, assim, nós entendemos com muita... racionalmente também, né, porque a razão é o alicerce da fé, né, que faz sentido essa descrição do Sagrado Corão a respeito do final dos tempos. Vai chegar um tempo em que tudo acaba, né, como acaba a nossa vida, como acabam as espécies, né, e o planeta se transforma, até que um dia ele vai deixar de existir também, né. E a ciência também diz isso, né, que um dia tudo vai deixar de existir, o sistema solar, etc., as galáxias, né. Só que nós não sabemos quando é isso. Então, a nossa missão como ser humano é estar preparado, com o profeta Muhammad, que a paz e a bênção de Deus esteja com ele, ele disse assim, um beduíno se aproximou dele e disse, Ya Rasulallah, que significou mensageiro de Deus, quando será o final dos tempos? E o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, respondeu assim, nem esse que vos fala tem conhecimento disso. Mas o mais importante é você pensar quando será o final dos tempos para você. Então, um pequeno final dos tempos, que é o fim da nossa vida individual, e o grande final dos tempos, que é o retorno a Allah. E nesse pequeno final dos tempos é aí que está a nossa oportunidade, né? O que acumulamos, né, de boas ações,
de serviço a Deus, né? Porque Deus não precisa de nós. O serviço a Deus, na verdade, é o serviço à humanidade. É o serviço à justiça, o serviço à verdade, o serviço de disponibilizarmos, né, aquilo que nos é excedente para aquele que tem mais necessidade, seja o que for que nos é excedente. Esse é o verdadeiro serviço a Deus. Na verdade, é um serviço a nós mesmos, né? Porque nos dá a oportunidade de alcançar a harmonia divina. Deus, o Altíssimo, diz no Sagrado Alcorão: aquele que pratica a injustiça o faz em detrimento próprio, e aquele que pratica o bem e a justiça o faz em benefício próprio. Na verdade, essa é a nossa oportunidade, né? Com certeza. E vocês acreditam na lei do karma, causa e efeito? Aquilo que faz retorna? Com certeza, com certeza. Não existe nada, porque Allah subhanahu wa ta'ala, Deus o Altíssimo, Ele é um e único. Ele é a unidade de tudo, né? E Ele estabeleceu a justiça, que é o equilíbrio e a equidade, como regra nessa existência. Toda vez que nós violamos o direito de alguém, nós criamos uma dívida, um efeito que precisa ser compensado. Se o próprio agente causador da injustiça não compensa isso em vida, Deus vai fazer a compensação. Pode ser nessa vida, pode ser na outra vida. Pode ser de forma material, emocional, psicológica, da saúde física, ou qualquer outra coisa, ou espiritual, né? Mas essa compensação vem. Isso está tão assim impregnado na religião islâmica, que na hora do falecimento de uma pessoa, os parentes mais próximos, o filho, o marido, a esposa, né, perguntam para as pessoas presentes no velório se o falecido deixou alguma dívida com os presentes, para que aquele que está vivo salde essa dívida para que ela não seja um peso espiritual na outra vida. Tanto a importância da justiça e do respeito ao direito de um outro ser humano. Isso abrange não só os seres humanos, inclusive os animais. As palavras e os exemplos do profeta, que a paz e a bênção de Deus esteja sobre ele, são tão importantes em relação a isso que é impressionante. Certa ocasião, por exemplo, ele estava indo para a mesquita, próximo à casa dele rezar, e tinha um gato deitado em cima de uma manta. Ele era muito assim austero, ele só tinha um único casaco que ele vestia. Ele estava em casa à vontade, estava em cima do sofá da casa dele e um gato estava deitado em cima. Ele pediu uma tesoura para sua esposa, cortou o casaco para não acordar o gato e foi com o casaco rasgado para a mesquita orar. Quando ele retornou, ele mesmo costurou. Isso em relação ao respeito a um ser vivo, um animal. Aos vegetais também. Queria falar ainda de animal, um minutinho. E o cachorro? Cachorro, todo animal, né? Porque eu ouvi dizer que cachorro não é bom presságio no Islã, é verdade? Não. Vou explicar isso aí. É isso que eu preciso saber, porque eu tenho cachorros. Todo animal, todo ente da natureza, mineral, vegetal e animal, tem regras e tem direitos. Vamos começar falando dos animais. Isso inclui cachorros, tigres, cobras, pássaros, né? Todos eles têm o seu ambiente. Agora, cada ser tem uma natureza física e uma natureza espiritual também. Por exemplo, nós devemos todo respeito a um tigre, por exemplo. Mas tem algumas pessoas que criam um tigre no seu quintal. Eu não faria isso. E o bom senso diz que isso não é muito razoável, né? Porque é um animal, de certa forma, imprevisível. O habitat dele, ele tem outras necessidades que estariam até sendo prejudicadas, ele sendo criado num ambiente exíguo, né? Em termos espirituais também tem essa diferença. Porque os animais, eles têm emoções, e essas emoções afetam a espiritualidade. O cachorro tem um vínculo emocional muito forte com o seu dono, e é um animal que tem muito ciúme e muito rancor, né? Ele tem um conceito de espaço territorial que ele defende com muita força emocional, e quando ele irradia essa emoção de raiva, por exemplo, ou de rancor de alguém que está invadindo o espaço, isso contamina o ambiente espiritualmente falando, né? O gato, por exemplo, já não é assim. Ele fica do lado de fora da casa, já não tem problema. Ele está no quintal, não está dentro de casa. Eu não tenho cachorro dentro de casa, eu tenho fora. Perfeitamente. Eu vou muito à Turquia e lá, por exemplo, eu fui uma vez com um dos meus guias lá, Ibrahim Baba, que Deus o tem em bom lugar. Foi uma pessoa fantástica, né? Faleceu com 90 e poucos anos. E uma vez a gente foi visitar um sítio, né, de um amigo dele.
Eles tinham muitos cachorros, mas todos fora de casa, não dentro de casa, não sentando no sofá, na cama, etc. Porque dentro de casa tem um dito do profeta, que a paz e a bênção de Deus esteja com ele, estava acompanhado do anjo Gabriel, visitando um companheiro. Aí o anjo Gabriel parou na porta e disse: eu não vou entrar aí. E ele perguntou: por quê? Né? Porque aí tem cachorro dentro dessa casa. Ele não entrou. Porque os anjos, eles têm muita sensibilidade em relação às emoções do ser humano e de qualquer ser. Né? Quando a gente, por exemplo, cultiva em nossos corações emoção de raiva, de rancor, de ciúme, de inveja, qualquer emoção negativa, os anjos se afastam da gente. Quando a gente cultiva emoções de amor a Deus, de serviço, de justiça, os anjos se aproximam da gente. Mas não só a gente, os animais também eles têm esse efeito no ambiente. Então a gente segue aquilo que o profeta, que a paz e a bênção de Deus esteja com ele, que é um dever respeitar os cachorros também, né? Como todos os outros animais, mas cada um no seu espaço e respeitando a sua natureza particular. Né? Mas isso vale para os vegetais, todos têm direitos. Claro, né? sim, mas vegetal eu tenho dentro de casa, tenho muitas ótimo, plantas. isso é bom. Não vivo sem planta, tenho várias palmeiras, orquídeas, eu tive floricultura uma época. Eu não vivo sem planta e cachorro. Cachorro do lado de fora, claro, porque é husky, é grande. Mas as minhas plantas ficam dentro de casa direto, em volta, onde eu estou. Teve uma vez, o profeta Sallallahu Alaihi Wasallam se dirigiu a um companheiro e disse assim: se você souber que chegou a hora, quer dizer, a hora de sair, acabar dessa vida nesse mundo, né? E você tiver uma semente na sua mão e puder plantá-la, plante. Olha o respeito à vida. A vida tem que ser sempre privilegiada, cultivada e nutrida, nem que seja o último momento da nossa vida. Pois é, lindo, né? Em relação ao mundo material, ele vê um companheiro fazendo ablução, que faz parte do ritual islâmico, né? De limpeza. Antes de rezar, você tem que se purificar. Exatamente. No rio, ele orientou: não desperdice água. Então, no rio, mesmo assim, não use a quantidade exata que você precisa para fazer a purificação do seu corpo, nem mais e nem menos. Porque o desperdício, isso é um versículo do Alcorão, o desperdício está associado a Satanás. E é um problema da nossa época, né? A gente vê em alguns níveis sociais, né, em algumas culturas, o desperdício é uma manifestação de sucesso material. Né? Tem pessoas que elas se sentem orgulhosas de jogar comida fora e fazer festas em que as coisas são desperdiçadas. Né? Então, mas a gente sabe o desequilíbrio que existe no mundo. Né? A nossa cultura desperdiça muito. Né? É um absurdo. No transporte, na colheita, no transporte, na venda, no consumo, a quantidade de alimentos que se desperdiça, isso é um ato de injustiça, né? Que a nossa cultura como um todo promove. Não, né? E de egoísmo, né? Porque tantas pessoas que passam fome, que não têm recurso e não têm o que comer para sobreviver realmente, e outras pessoas jogando safras inteiras fora para valorizar o produto. É verdade. Quer dizer, e a gente, por exemplo, consciência, nós né? somos cidadãos aqui de São Paulo, né? E a gente, na nossa vida corrida, né? Muitas vezes as pessoas, às vezes tem uma quantidade de comida, deixa na geladeira, depois não almoça em casa, almoça fora, e aquela comida acaba estragando, e depois se come e faz mal, aí tem que jogar fora. Quer dizer, a nossa organização individual requer um pouco desse cuidado, porque isso afeta a nossa espiritualidade. São erros que a gente comete, às vezes não intencional, né? Isso é diferente de uma pessoa assim da pessoa que tem por hábito desperdiçar, né? Mas mesmo assim isso está relacionado com a espiritualidade também, né? Então, é essa a nossa visão, né? A visão islâmica ensina que todos os seres têm direitos e é importante e fundamental respeitar os direitos de outros seres, porque se nós formos agentes de injustiça, nós iremos compensar isso, inexoravelmente. Isso seria, como a senhora disse muito bem, né? A lei do karma, do ponto de vista que eu imagino que a senhora entende, né? Que é a lei da ação e da reação. Né? Tinha um conhecido meu que era muito... Ele fazia isso de uma forma até jocosa, né? Ele era contador, então ele dizia assim: a vida é uma grande contabilidade, não há débito sem crédito. Se você faz algo, você vai ter um crédito, você vai ter um débito correspondente. Né? Não tem jeito. Se você viola alguma lei, você vai ter que pagar por isso de alguma forma, seja a lei material, espiritual, né? E assim por diante. Né? Eu ganhei aqui um livro logo quando a gente conversou, Compreendendo o Islã. Adorei. Aonde que tem disponível? Esse livro, na verdade, é que a gente representa uma academia, uma escola islâmica, que tem sede em Maringá, que ensina a Sharia. Sharia é a lei divina, né?
Porque o Alcorão, na verdade, ele tem dois grandes, como a gente poderia dizer, de forma bastante resumida, propósitos. Um, regular a existência humana, dando orientação para o ser humano na sua conduta. Isso é a Sharia, lei divina. E um propósito espiritual, que é desenvolver a espiritualidade interna, né, do indivíduo. Então, essa escola oferece cursos da religião islâmica para muçulmanos e cursos de árabe também. São cursos que são feitos pela internet, através de videoaulas, né? A pessoa baixa a sua aula na sua casa, estuda no horário que quiser, né? E segue uma programação bem organizada, e no final do curso recebe um diploma. Agora, isso não tem a ver com o sufismo. O sufismo seria uma outra atividade nossa, que é relacionada com o culto, né? Porque Deus nos ensina, no Sagrado Alcorão, que existe a realidade manifesta, externa, visível, e a oculta também. Se a senhora me permitir, eu posso até recitar em árabe esse trecho do Alcorão. Por favor, eu acho lindo, ótimo, fica à vontade. Isso é no 2º capítulo do Alcorão, chamado Surata Al-Baqarah. Então, peço licença para recitar em árabe, depois a gente faz a tradução em português. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق الله العظيم. Alif Lam Mim é o primeiro versículo dessa surata. São 3 letras em árabe que aponta para o grande mistério do Sagrado Alcorão, que não basta conhecer o idioma árabe, há significados ocultos no Alcorão. Que Allah subhanahu wa ta'ala pode revelar esses significados por inspiração aos seus servos que obtêm purificação em sua vida. E na sequência é dito assim, né? Este é o livro no qual não há dúvida, orientação para os tementes a Deus. Porque o vínculo que o Islã nos ensina é desenvolver o amor a Deus, mas sem esquecer do temor a Deus. Porque Deus é um poder infinito. E Ele nos deu um propósito, nos deu recursos para cumprir esse propósito. Como podemos conceber um poder infinito e ficarmos despreocupados como se as nossas ações não tivessem consequências e que não iríamos prestar contas a Ele, da nossa existência? Então, esse é o tempero do temor. Porque Deus ele é transcendente e imanente. Em árabe, Jalal, em que Ele nos transcende, está acima da nossa compreensão, e daí nós temos a severidade de Allah. Mas Ele é Jamal, Ele é amoroso, Ele nos mantém, faz o nosso coração estar pulsando nesse momento. E esses 2 grandes conjuntos de atributos de Allah subhanahu wa ta'ala, a severidade e a amorosidade, estão presentes em tudo, inclusive em nós. Um ser humano em equilíbrio, o seu rigor e a sua amorosidade estão em equilíbrio também. Um ser humano desequilibrado, ele se torna excessivamente rígido, rigoroso, severo, injusto, porque esquece o perdão, a tolerância, a compaixão. Outra forma de desequilíbrio é a compaixão sem limites, o perdão sem limites, deixando de impedir que os injustos atuem. E tudo isso leva a um desequilíbrio tanto a nível individual como coletivo. O nosso profeta Muhammad, que a paz e a bênção de Deus esteja com ele, ele era o exemplo do perfeito equilíbrio
entre a amorosidade, a compaixão e a severidade quando necessária. Mas também no Islã nos é ensinado que Allah subhanahu wa ta'ala tem 99 porções de misericórdia e uma de severidade. Quer dizer, a compaixão deve sobrepujar a severidade. E assim foi o exemplo do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, na sua vida, que só exercia a severidade quando não havia outra alternativa, e na defesa do Islã e dos seus, para sobreviver. Para sobreviver à sociedade que estava sendo criada, à organização que estava sendo criada. Esse é o limite. Mas a compaixão deve prevalecer. Aí, continuando ainda nesse versículo, ele diz assim: orientação para os tementes. Agora, no próximo versículo, quem são os tementes? Aqueles que creem no invisível. Pronto, está definido aí por Allah que existe um universo invisível, a outra vida. Aliás, o manifesto e o oculto são dois os nomes de Allah, dois os atributos de Allah revelados no Sagrado Corão. Em árabe, por exemplo, batin, oculto. Então Deus é oculto. Tem características, atributos de Deus que nós não vemos, não conhecemos, não temos capacidade de compreender. A sua natureza essencial só Ele conhece, ninguém mais conhece. Mas, ao mesmo tempo, Ele também é manifesto, o Zahir. Ele se manifesta a partir dos seus atos criativos. No Sagrado Alcorão é dito que tudo emana de Allah, subhanahu wa ta'ala, louvado seja o Altíssimo. Tudo emana dele, tudo é obra dele, é a ação dele. E o mais importante, esses infinitos atributos de Deus estão presentes no coração humano, só que de forma adormecida. E é o trabalho de purificação da nossa conduta que permite com que essa conexão com o Criador se manifeste como luz em nossas vidas. E aí que vem o caminho do sufismo, né? Na verdade, a Sharia, que é a lei externa, ela define uma ética de vida, uma conduta que a pessoa deve ter no respeito aos direitos de todos os seres, na relação com Deus. Mas a pessoa pode dedicar-se a uma vida ética sem estar cuidando do seu aspecto interno, sem estar preocupada com os fenômenos da consciência, sem estar preocupada com o culto. Então, um muçulmano que chegue a Sharia, e há muito trabalho para fazer em relação a isso, né? Mas há uma outra natureza de ser humano, e essa necessidade é colocada por Deus no coração de cada um, né? E ninguém pode julgar isso, que tem um fascínio pelo oculto, que foi revelado como existente no Sagrado Corão. Quer saber o que está por trás das ações externas. Por exemplo, a pessoa pode fazer a oração de uma forma perfeita, da forma como o anjo Gabriel, alayhi salam, ensinou ao profeta Muhammad. Porque a oração islâmica, ela foi ensinada nos mínimos detalhes, nos movimentos, nas palavras que devem ser proferidas e nos silêncios também, pelo anjo Gabriel ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então, há 14 séculos, sem alteração, a gente repete esse processo. Então, a oração islâmica tem movimentos, né, com o corpo, tem palavras que se pronuncia e tem pensamentos que devem ser seguidos. E um muçulmano ele pode fazer a sua oração preocupado apenas com o aspecto formal, que vai dizer se a oração é válida do ponto de vista da Sharia ou não. Mas como está o seu pensamento, o seu sentimento, a sua lembrança de Deus? Tem um momento na oração que nós colocamos a testa e o nariz no chão, com os olhos abertos, olhando a ponta do nariz. Nesse momento nós dizemos assim: louvado seja o meu Senhor, o Altíssimo. Que é o momento em que nós tomamos consciência de várias coisas. Primeiro, que a gente veio do pó e volta para o pó. Nossa vida transitória. Nós somos nada em relação ao poder infinito de Deus. Por isso dizemos: louvado seja o meu Senhor, o Altíssimo. Mas nesse momento, o muçulmano pode estar fazendo isso exatamente da forma correta, e a oração é válida, mas está pensando na sua agenda, no problema que ele tem para resolver, e alguma outra coisa da sua vida. Então não está lembrando de Deus. Quer dizer, o seu aspecto invisível, né, que é o seu pensamento, o seu sentimento, não estão participando da oração. Nas escolas sufis, né, que o sufismo não é uma divisão dentro do Islã, é uma ciência, né, são as escolas que estudam os métodos, né, a metodologia, os procedimentos e as práticas, que buscam a purificação adicional para que o indivíduo consiga, durante a sua oração, com que o seu coração também esteja orando. Quer dizer, o indivíduo esteja orando integralmente, não só o seu corpo, a sua língua, mas a sua mente, seus sentimentos, o seu espírito principalmente, né? Isso envolve uma série de práticas, né, que as escolas sufis
nos ensinam, né? Todas elas oriundas das palavras e dos exemplos do profeta Muhammad, que a paz e a bênção estejam, que Deus esteja com ele, né? Assim, a grosso modo, a gente poderia dizer que o sufismo leva, num primeiro momento, a um esforço por uma purificação do nosso ser, para, num segundo momento, preencher com luz. E essas duas coisas não são exatamente assim, termina uma fase e depois são simultâneas, né? Porque à medida que se consegue algo de purificação, você esvazia um pouco uma sala, né? Você já consegue colocar outra coisa de outra qualidade ali dentro. E assim é o nosso coração, né? E as danças dos derviches fazem parte da energia do sufismo? Fazem parte. Na verdade, nós aprendemos no Islã que o movimento deve fazer parte do processo de adoração a Deus. Que é lindo, né? Todo mundo rodando e honrando Deus. É maravilhoso. A energia que gera é incrível. Tem assim conjuntos de devoções no Islã que algumas são imutáveis, né? São, por exemplo, a oração, o salat, que nós fazemos 5 vezes ao dia, não pode ser alterado de forma nenhuma. E essa é uma devoção que nós devemos seguir a Sharia. Mas outras devoções, como dhikr, a palavra dhikr em árabe significa lembrança de Deus, essas já são livres. E nós temos nas fontes islâmicas várias coleções de tradições do profeta, né? Em Bukhari, Muslim, que relatam o profeta não só fazendo, mas aprovando o dhikr, a lembrança de Deus. Só que para o dhikr, a lembrança de Deus, não foi definida uma forma rígida como na oração, porque a oração foi ensinada pelo anjo Gabriel, por ordem direta de Deus. O dhikr ele é mais livre. Por exemplo, nós podemos estar conversando agora e fazendo dhikr, desde que eu e a senhora, ao mesmo tempo que estejamos conversando, estejamos desviando parte da nossa consciência para estarmos conscientes da presença de Deus, lembrando dele, e com amor e temor também, para que as nossas palavras, a nossa conduta sejam corretas. Isso é uma forma de dhikr. Nós podemos estar fazendo a nossa refeição, e uma refeição feita com essa qualidade é outro tipo de refeição, porque além de alimentar o nosso corpo, a gente alimenta também o espírito, as emoções, né? E entoando os nomes sagrados de Deus. Isso é um dhikr. E o dhikr também pode ser feito em movimento, andando pelas ruas, etc., dirigindo o seu carro, dentro do ônibus, né? E uma das formas de dhikr que foi desenvolvida na Turquia por um grande mestre chamado Mevlana Rumi, que ele foi um grande jurisprudente islâmico, e na verdade ele era professor de Sharia. E ele teve experiências espirituais assim muito elevadas de proximidade a Deus, e conta-se que em uma ocasião ele estava caminhando pelas ruas de Cônia, e havia um dos seus discípulos, era Ourives, e estava batendo com um martelo numa peça de ouro para formatar uma joia. Ele, passando em frente ao estabelecimento do seu discípulo, ouvia aquele som, pac, 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 som rítmico, constante. E ele estava fazendo zikr, lembrando de Deus naquele momento. Aí ele associou em seu coração as duas coisas, o ritmo com Deus, com a vontade de Deus continuamente manifesta, porque no Islã nós aprendemos que Deus não descansa, nunca descansou. Ele é infinito, ele não necessita de alimento. Então, a vontade dele se manifesta continuamente, do princípio ao final dos tempos. E a vontade dele é que está movendo todas as coisas. Então, Hazrat Rumi, que seu segredo seja santificado, nesse momento entrou numa emoção de êxtase muito grande. Ele se sentiu muito próximo da consciência divina. E ele realizou em si o movimento contínuo que existe em tudo e todas as coisas. No sangue ao redor do nosso corpo, circulando pelo coração, na terra ao redor do sol, nas pessoas se movimentando. E ele começou a girar, expressando essa profunda alegria, essa imensa alegria de experimentar em si essa proximidade a Deus e sentir em seu coração essa manifestação de Deus. E a partir daí, depois que ele saiu desse mundo, que seu segredo seja santificado, os seus discípulos incorporaram essa prática, mas no sentido inverso, quer dizer, lembrar de Deus dessa forma, buscando estar conhecimento, tomar consciência, enquanto você gira, de Deus e da contínua manifestação da vontade de Deus no movimento de tudo e todas as coisas. E aí, quem sabe, se Deus permitir, a pessoa consegue um estado muito especial de proximidade a Ele. Mas o que é importante é frisar que nessa prática súfia, né, o giro em si não significa absolutamente nada, a não ser uma dança, se estiver desconectado de um contexto, de um sistema. A primeira coisa importante é Deus, porque o objetivo é uma experiência de Deus.
E a repetição de um nome sagrado e um movimento, eles são vazios se não existe no esforço da vida da pessoa, na sua relação com o mundo, um esforço de purificação, de buscar adequar essa ética divina. Então, aí fica uma prática vazia. Tudo isso faz parte do mesmo conjunto, né? Como nós aprendemos na religião islâmica e no sufismo, né, que a evolução da consciência e da alma, a transformação, poderíamos comparar como duas asas de um pássaro, né? Uma das asas é o esforço ético de vida, e a outra asa é a prática devocional na busca de Deus. Sem as duas asas funcionando, a gente não alcança uma evolução real, né, na direção de Deus. Lindo, adorei. Muito obrigado. É muito bonito. A gente também acha isso muito bonito. É muito profundo, né? É muito forte. Quantos muçulmanos existem no mundo? E quantos no Brasil? Olha, no mundo, pelo que a gente sabe, né? Assim, sabe não, pelo que a gente ouve, né, das estatísticas, mais de 1,5 bilhão. 1 bilhão, talvez deve estar chegando agora a 1 bilhão e 600 milhões. No Brasil, as estatísticas são as mais variadas possíveis, né? Porque as pessoas muitas vezes não relatam a religião no IBGE, né? Então, algumas estimativas com base na quantidade de descendentes de árabes aqui no Brasil, né, que é a comunidade libanesa, que a maior parte da comunidade libanesa é de cristãos. Disse até que há mais libaneses descendentes no Brasil do que no Líbano. Aí, aplicando uma porcentagem, considerando o que seriam os muçulmanos, se pode chegar a 1,5 milhão, até mais, de muçulmanos no Brasil, né? Mas outras estatísticas falam que o número é bem menor. Eu realmente não sei dizer, porque os números não são confiáveis, né? Mas o que importa é que, graças a Deus, o Brasil abraça todas as práticas de fé e reverência ao poder supremo de Deus. E eu estou adorando, estou aprendendo muito hoje aqui com toda essa energia de Islã. Afinal, nós estamos vivendo um momento de mudanças de consciências e novas escolhas nos caminhos como humanidade, porque nós vemos hoje, em vários países, mudanças radicais e essa explosão demográfica também, que acaba afetando, né, a economia, a parte social e a parte prática mesmo da vida. E o Brasil também está passando por um momento de mudanças. Enfim, então acredito que a fé é o único caminho, sempre foi, para que cada um possa se alicerçar nas energias do poder supremo de Deus e encontrar essa sua conexão e pedir pela intuição, pela energia, pela força, pelo sonho, alguma energia, alguma força, alguma irradiação que possa colocar à disposição o próximo passo, né, o próximo caminho. Com certeza. Não é? E lá onde vocês se reúnem, é aberto a quem quiser participar. Sim, pode sim, ir uma aberto. vez, ver como é que é, Pode sentir, visitar. pode dançar, pode ver a dança sufi, pode participar da celebração. Do que nós estamos fazendo, sim. Basta a pessoa entrar em contato conosco em nosso telefone, nós conversamos, e todos são bem-vindos. A gente está aberto, sim. Que bom. Então, lá, que dia que se reúnem? Nós nos reunimos domingo à noite. Domingo à Começa às 6h30 agora no horário de verão, porque as nossas práticas são em função da posição do sol, né? Sim. Como agora o horário de verão, o sol está se pondo 7h40, a gente está começando às 6h30, mas no inverno a gente começa mais cedo. Sim. Tá, já, ao longo do ano a gente vai mudando o horário. Por claro, isso que é bom dar uma ligadinha, né? Ainda bem que continua sendo o sol, né, bem, que rege a prática devocional, né, e que não é o horário de verão, não é o contrário, né? Isso é bom mesmo. E a gente passou aqui na Pax, há um mês atrás, uma série de filmes daquela apresentadora de televisão americana, a Oprah Winfrey. Sei. E ela esteve lá em Meca e gravou o jihad, toda aquela multidão de pessoas fazendo a devoção. E foi muito emocionante a gente passar, assistir e ver. E eu queria ouvir aqui, que nesse momento eu sei que você esteve lá, a tua experiência individual naquele local tão forte energeticamente. É uma coisa indescritível. Segundo as tradições islâmicas, aquele local foi onde Adão, alayhi salam, reencontrou Eva depois que eles foram expulsos do paraíso. E ali eles viveram, era uma planície fértil. E foi ali onde está a Kaaba, que é aquele templo em forma cúbica, que Adão construiu o primeiro templo em louvor a Deus. Naquele local, com aquela forma cúbica. Depois, com o passar dos séculos e milênios, não se sabe quantos, aquilo foi destruído e esquecido. E a Kaaba foi reconstruída naquele mesmo local, por inspiração divina, pelo profeta Abraão, alayhi salam. Com a mesma forma, por inspiração do anjo Gabriel, que Adão, alayhi salam, que a paz esteja sobre ele, havia construído. E desde o tempo de Abraão, que foi naquele local que Abraão, alayhi salam, deixou Hagar e Ismael,
que é uma passagem que está na Bíblia, né? Foi exatamente naquele local. Desde a reconstrução da Kaaba pelo profeta Abraão, até os dias de hoje, a Kaaba está no mesmo lugar. E os árabes mantiveram a tradição de Abraão de visitar aquele lugar antes do Islã. Quer dizer, há 1.500 anos antes de Cristo, se eu não me engano, que viveu, não sei, desculpe agora, que viveu o profeta Abraão. Até hoje, essa tradição foi mantida. Só que os árabes se tornaram, com o tempo, politeístas. Então, o profeta Muhammad, no ano 611 depois de Cristo, resgatou o monoteísmo. Naquele mesmo templo. Porque o profeta Muhammad, que a paz e a bênção de Deus esteja com ele, é descendente direto do profeta Abraão. Então, aquele local para nós tem um significado muito grande. Ele é um ponto assim central na Terra. Deve ser uma emoção incrível estar fisicamente ali, com tantas pessoas naquela prática de devoção, de entrega ao poder supremo de Deus, né? Olha, ali a cidade recebe 2 milhões de pessoas vindo de todas as partes do mundo. A primeira coisa que me chamou a atenção foi que, na hora da oração, os comerciantes ali, pequenos comerciantes que estão ali, largam as suas lojas, com tudo aberto, e seus funcionários vão rezar na mesquita. E ninguém mexe em nada. Um conhecido meu na mesquita, quando fez a sua peregrinação, deixou a sua bagagem na porta da mesquita, porque tão emocionado estava, quando voltou ele estava exatamente no mesmo lugar. E a minha pessoa, nesse local, o que eu vi assim de mais incrível, e que mostra o que é o ser humano, pessoas de todas as raças ali. Orientais, com os olhinhos de oriental, a pele amarela, né? Negros, brancos, loiros, com os olhos azuis, vermelhos, pessoas de todos os tipos, de todas as idades. E a gente sabe que ali tinham pessoas que eram milionárias, vestidas da mesma forma frugal. O homem, por exemplo, só usa 2 toalhas, nem usa roupa de baixo. É uma toalha que cobre do umbigo até o joelho e outra toalha que cobre o peito. Essa é a vestimenta. E um chinelo simples. Ao lado dele, de um milionário, podia estar uma pessoa que juntou dinheiro a vida inteira para fazer essa viagem, porque ela só é obrigatória se a pessoa tem condições e uma vez na vida. E todos igualados, lembrando de Deus, porque o que se diz lá é lá, ilaha illallah. Não há divindade além de Deus. O significado é assim, divindade, o ato de atribuir divindade a qualquer coisa é um ato humano. Por exemplo, alguém pode atribuir divindade ao sol, ao fogo, à terra, mas nem o sol, nem o fogo, nem a terra são verdadeiramente Deus. São criaturas também. O único ser que tem uma divindade real é Deus. Por isso significa essa frase, não há divindade além de Deus. É o que significa lá ilaha illallah. Então lá a gente, circundando a Kaaba, que foi o que o profeta Abraão fez, que ele era monoteísta, né? A gente profere essa frase, focalizando as nossas mentes, os nossos corações, todos juntos, nesse propósito, que é essa conexão direta com Deus. Que uma das coisas mais maravilhosas assim, que eu encontrei no Islã, como brasileiro, né, vindo da nossa tradição aqui, foi descobrir que entre nós e Deus, de cada ser humano, entre a senhora e Deus, entre a senhora e Deus, entre essa pessoa e Deus, há uma conexão direta, sem intermediários. Nós não precisamos de nenhum intermediário, nem um sheik, nem um sacerdote, nem um santo, nada, porque Deus deu essa possibilidade de nós termos a comunicação direta com Ele. E o que o profeta Muhammad nos ensinou é assim, cada um de nós pode ter a possibilidade de ter Deus como mestre direto. Uma regra muito simples, colocar em prática o bem que você aprendeu. Que nós aprendemos muitas coisas, lemos muitas coisas, ouvimos muitas coisas, mas na nossa vida corrida, às vezes a gente dá prioridade para uma coisa, dá para outra, então a gente perde uma grande chance. Porque quando a gente incorpora na nossa existência, nas nossas palavras, nas nossas ações, nos nossos esforços, algo aprendido, a gente passa por um outro patamar que a gente enxerga as coisas de uma outra perspectiva. É assim que Deus nos ensina e se torna o nosso mestre direto. Basta colocar em prática aquilo que nós aprendemos no caminho do bem. Com certeza, e é o que está precisando no mundo hoje, né? Haveria muito mais paz no planeta se as pessoas se preocupassem mais em fazer essa conexão com o divino, ao invés de acordar de manhã e já ir começar o seu dia pensando só de uma forma egoísta nos seus impulsos, instintos e nas suas prioridades, entre aspas, que na realidade a prioridade maior
Essa conexão com Deus, né, para que a gente continue tendo vida e saúde, né, física e mental, porque não adianta nada conquistar uma série de coisas e recursos se a gente não tem a lucidez mental e a sabedoria para poder utilizar tudo isso, né? Perfeitamente. Que é o que eu enxergo hoje a nível de planeta, né? Eu também viajo bastante e participo de muitos eventos fora do Brasil e, infelizmente ou felizmente, não quero nem julgar, não sou ninguém para isso, mas muitas vezes pessoas que estão em posição de poder, que têm condições de fazer alguma diferença, não fazem. Simplesmente ficam acomodados por algum motivo, né? Mas que Deus ilumine e que eles possam tomar as decisões mais apropriadas e que a gente possa fazer a nossa parte, né? Como humanidade, todos nós unidos nessa energia, nessa força, nessa luz. Voltando à energia dos Derviches e da dança sagrada, porque aquilo foi para mim foi uma grande emoção a primeira vez que eu tive contato, há 20 anos atrás. Eu fiquei muito emocionada, porque eu sentia a devoção das pessoas que giravam e que praticavam. E demora 2, 3, 4 anos para as pessoas começarem a entrar na dança, e realmente, ou é só para quem vai ser algum sacerdote que demora 3, 4 anos? Como é a história? Olha, na nossa ordem, o giro, que é o samá, é um elemento apenas num conjunto muito amplo de elementos. É uma das partes, seria uma grande das aula. Uma das práticas. Nem todos os derviches têm a necessidade dessa prática. E por que usa aquele, como chama? Chapéu não é chapéu? Como chama aquele? Tenuré. O que significa? Aquilo lá significa, na verdade, todo o conjunto tem significados simbólicos, né, cujo propósito é fazer a pessoa que está ali lembrar de elementos importantes na sua ascensão espiritual, digamos assim, né? Então, todo aquele conjunto representa uma mortalha. O chapéu, digamos assim, o tenuré representa a laje tumular, porque no mundo islâmico os túmulos são bem simples, né? É uma parte de terra, né, ou gramado, com uma lápide, né, onde está escrito ali, pelo menos na Turquia assim, o nome da pessoa, às vezes nem isso, né? Mas aquilo indica que seria um esforço para a pessoa tomar consciência da sua transitoriedade nessa vida, e que todo o tempo é importante, que não é possível desperdiçar o tempo, que isso é um grande erro do ser humano, porque ele não é recuperável de forma nenhuma, né? Então isso visa criar um sentido de urgência e de responsabilidade em relação ao tempo. Isso é uma coisa muito importante no mundo islâmico, né? Porque nós não acreditamos que vamos voltar para esse mundo. Nós somos assim como uma borboleta, né? Que tem digamos assim, Deus que me perdoe, é uma analogia muito grosseira, né? A lagarta se transforma em borboleta, ela só tem uma possibilidade para fazer isso, né? Que é aquela vida de lagarta, né, no casulo. A gente está num casulo que é esse mundo material, e as transformações estão ocorrendo agora, e depende do que a gente vai se transformar depois, desse processo que está sujeito ao nosso livre-arbítrio, às nossas escolhas, né? Mas não volta mais para a Terra. Não. Aqui é uma vida só. Uma vida só. Por quê? Porque na consciência, o que nos é ensinado, assim, cada um de nós tem uma missão muito particular e recebe tudo o que ele precisa para cumprir o seu papel e ter essa harmonia com Deus. Porque tem uma conexão direta de cada ser humano com Deus. Então, cada ambiente, a pessoa tem uma visão diferente da realidade, mas em cada ambiente que ela está, ela tem essa conexão, ela sabe o próximo passo que aproxima mais de Deus e o próximo passo que afasta de Deus, ele é responsável por isso. Agora, à medida que o indivíduo ele transforma os seus desejos em deuses, isso é uma passagem do Alcorão, transforma o seu desejo em Deus, esquece de Deus, ele se torna injusto, então ele faz alguma coisa que não deveria fazer. Ele, em vez de subir um degrau, ele desce um, e as coisas ficam mais difíceis. Mas ele ainda tem chance de fazer escolha. Mas se ele fizer uma escolha errada novamente, ele desce mais um degrau e fica cada vez mais difícil. É como subir uma montanha, né? Quanto mais você sobe, a sua visão é mais ampla e você pode fazer escolhas associadas às coisas mais amplas que você vê. Se você vai descendo, você vê menos coisas e vai restringindo os seus caminhos, né? A vida espiritual é a mesma coisa. Então, a questão da responsabilidade individual é muito forte no Islã. Nós somos responsáveis pelos nossos atos, pensamentos, intenções e escolhas, e não há tempo a perder. Então, o derviche girando, ele tem que estar consciente de muitas coisas. O primeiro e mais importante é Deus, é a busca amorosa de Deus, porque o nosso tempero mais forte é o amor. O dever vem como consequência do amor.
Porque tem duas abordagens. Um dos nossos mestres, né, sheik da nossa ordem, Sheik Fagreddin, ele dizia assim: eu prefiro que vocês me amem, eu não quero que vocês me respeitem, quero que vocês me amem. Na nossa cultura, acho que a gente ia entender errado, né? Porque a gente entender assim, não, então posso fazer o que eu quiser, porque eu amo. Não, não é assim. É porque quem ama, respeita. O amor é mais abrangente. Faz parte do amor você olhar para o outro, ver a natureza do outro, compreendê-lo, compreender o papel do outro e saber os limites que tem. Quando a gente não olha para o outro, não há amor e não há respeito. Há talvez um amor por si mesmo, né? Então, por isso que ele dizia, eu não quero que vocês me respeitem, porque o respeito é um dever, obrigação, eu faço porque sou obrigado, mas eu não quero saber quem você é, você faz o que eu tenho que fazer, eu vou respeitar esse limite e tal. Mas o amor requer você sair de si mesmo, você ver a você e o outro, ambos fazendo parte de um processo e um propósito maior que inclui a ambos, e você compreender as coisas de uma forma mais abrangente. Então, nesse samá, outro tempero fundamental é isso, que, começando pela centralização em Deus, e depois na relação com as pessoas, na transitoriedade da vida, e que não há tempo a perder. Pois é, olha, aqui o tempo vai muito rápido. A gente já falou durante 1 hora, você acredita? Não? Puxa vida. Gente, que loucura. Olha, se vocês querem aprender mais sobre o Islã, o Sheik Hajib vai estar aqui na Pax no dia 19 de dezembro, que é um sábado, das 13 às 15 horas, falando sobre essa energia de consciência, sobre o Islã, o sufismo, sobre a energia de paz, sobre outras irradiações que vão estar disponíveis para que nós possamos compartilhar essas energias. Eu queria só dizer que quando foi mencionado lá que o seu amigo deixou a bagagem e voltou e estava lá e os comerciantes deixaram as lojas, eu observei isso em países árabes e eu acho que, eu tenho certeza que isso é nível de consciência. Ninguém pega aquilo que não é dele, sabe? Porque ele tem respeito ao outro ser. Então, isso é nível de consciência de pessoas evoluídas espiritualmente. E seres humanos que são seres críticos, que já têm essa energia de unidade. Inshallah que todo mundo chegue nesse nível e nessa frequência, né? Porque, afinal, esse mundo está precisando mais desse tipo de respeito, de ligação. Queria, então, de novo, para a gente encerrar, que pudesse compartilhar o telefone, o site. Nós esperamos vocês aqui dia 19 de dezembro para essa palestra imperdível. E, olha, a PAC está aberta, está à sua disposição de todas as pessoas lá do Islã que querem compartilhar toda a sabedoria, toda a energia do sufismo e todo esse novo caminho através do profeta Muhammad e através do Corão, para que nós possamos criar a paz planetária nesse momento tão confuso, entre aspas, no nosso planetinha Terra. Obrigado. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui com você. A primeira impressão que eu tive quando eu entrei lá é um lugar muito bonito, né? Gostei de entrar. A gente trabalha com muito amor há muitos anos. Obrigada mesmo pela presença. Estar aqui com você, tendo a oportunidade de estar dirigindo a seus seguidores, né? É realmente maravilhoso, né? A gente gostaria de fazer uma pequena oração agora, né? Que Deus nos ajude a todos nós a focarmos de forma aberta o nosso coração e nossas mentes na luz divina, no amor a Deus, e que isso tenha um efeito de nos transformar as nossas vidas e que as nossas escolhas sejam cada vez mais em nome da justiça e do serviço à humanidade pelo bem. Desejo a vocês aqui prosperidade material e espiritual e fico à disposição de todos, né, de vocês e dos seus ouvintes. Nosso telefone celular é 996224155 e a nossa página da internet é www.sufis, S de simples, U, F de França, I de índio, S de sapo, sufis.org.br. Super obrigada, Sheik Hajib. Olha, que Deus possa continuar te iluminando, toda a comunidade do Islã aqui no Brasil e no mundo. E obrigada a vocês, queridos amigos da TV Pax e da família Pax, e que juntos nós possamos criar essa nova consciência, respeito mútuo, criando assim uma vida melhor e um mundo melhor. E lembre-se que o mundo melhor, mais saudável, mais consciente, mais próspero, muito mais feliz, começa com as nossas escolhas a cada dia, com as nossas intenções, com as nossas atitudes, com as nossas orações. Começa comigo, começa com você. Até o próximo programa.